Estamos de volta com Justiça em Questão. Além do sentido religioso, imagens e objetos sacros têm também uma função artística. Eles representam a identidade de um povo ou de uma parcela da sociedade. Minas Gerais possui um relevante acervo cultural que se tornou desejo e cobiça de muitos colecionadores, antiquários e comerciantes. Ao longo de sua história, o Estado perdeu obras importantes devido a furtos, roubos ou vendas indevidas. A reportagem é de Eduardo Júnior. Em breve, esta igreja estará cheia de fiéis, comemorando o retorno de uma velha conhecida. Graças a uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que havia sido furtada, voltará a seu altar em Quintas do Sumidouro, Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa história começou décadas atrás, quando a tranquilidade do município foi abalada com a notícia do furto. Tem 33 anos, foi em 1981, né, que ela foi roubada aqui. E desde essa data é uma procura constante, né? Além da imagem de Nossa Senhora do Rosário, outras 6 peças foram levadas dessa igreja. 2 delas já foram recuperadas, mas só retornarão para cá após a instalação de um forte aparato de segurança que impeça que marginais atravessem novamente essas portas para cometer novos crimes. Então nós estamos trabalhando para que essa edificação tenha condições de segurança em termos de alarme, de monitoramento, de vigilância, para que o bem possa voltar de maneira tranquila para a comunidade, para o poder público, de forma que os riscos de eventual subtração sejam inexistentes ou pelo menos remotos. Foram 10 anos de batalha judicial que terminou com um julgamento ocorrido em fevereiro de 2014. Quando a peça foi localizada em São Paulo, nas mãos de um colecionador, alguns fiéis estiveram presentes e se emocionaram. A gente foi assim um dia que a gente nunca mais vai esquecer. Que quando ele estava tirando ela, né, que estava toda envolvida num papel e tudo, muito bem, na embalagem, quando foi tirando assim, não teve como a gente não conter as lágrimas. A gente chorei muito e assim, é o que eu sempre falo. Quem já faleceu, né, que não teve como ver ela de volta aqui, estava fazendo festa no céu, porque isso aí era uma coisa que a comunidade nunca perdeu a fé. Este é um dos poucos casos que terminou bem. Ainda há vários outros que aguardam um final feliz, já que o furto de arte sacra apresenta números alarmantes. O Ministério Público tem uma base de dados com 706 bens catalogados. Uma das justificativas para o fato de o Estado mineiro ser o alvo principal destes crimes está nos livros de história. No século XVIII, era difícil importar uma imagem sacra de Portugal e as peças produzidas aqui recebiam adornos valiosos. No litoral, você tinha ali uma rota de comércio direta com Portugal. Então, muitas imagens eram exportadas para cá, para o Brasil, e ali ficavam. No caso de Minas Gerais, como os caminhos eram muito tortuosos, era muito difícil você trazer, às vezes, uma imagem que pesa 80, 90 quilos num lombo de uma mula até Minas Gerais. Fora isso, a gente tem um afluxo de riquezas muito grande a partir do início do século XVIII, o que fez com que vários artífices portugueses se interessassem em vir até o Brasil e, consequentemente, até Minas Gerais. Então, no século XIX, o interesse dos bandidos era principalmente nessas joias que adornavam as esculturas religiosas e nos objetos de prata e ouro em geral. Com o passar dos anos e a valorização do patrimônio, do acervo sacro como patrimônio cultural, as próprias esculturas elas passaram a ter um interesse também por parte do mercado, dos colecionadores, e passaram a ser ameaçadas de furtos também. O interesse dos criminosos parece estar se diversificando. Mobiliário sacro e até azulejos já foram retirados das capelas. No passado, muitas peças eram levadas e não eram informadas às autoridades pelos padres ou responsáveis. Esta subnotificação se transformou em obstáculo para se saber quais peças estavam desaparecidas e de onde haviam sido levadas. Agora, durante um período, década de 50, década de 60, nós percebemos que existia uma falta de cultura no sentido de se respeitar esses bens que integravam os acervos das igrejas. Porque, volto a dizer, mais do que objetos de fé, mais do que objetos que estavam sob a guarda da igreja, eles são também objetos relacionados ao patrimônio cultural
mineiro ao patrimônio cultural brasileiro. E, infelizmente, a gente presencia, através das nossas investigações, que alguns religiosos não deram o tratamento adequado a essas peças naquele momento. Mas é muito comum nós recebermos nos dias de hoje comunicados de furtos ocorridos há 40, 50 anos atrás. A recuperação das peças demanda um trabalho minucioso. A luta é contra adversários como a distância geográfica e contra o alto poder financeiro de alguns colecionadores. São peças que têm uma avaliação econômica grande e, obviamente, em razão disso, nós temos grandes embates em termos jurídicos nos processos que nós movemos contra essas pessoas. São escritórios de advocacia grandes, renomados e que fazem de tudo para procrastinar a aplicação da justiça. No caso da ação que nós propusemos, objetivando fazer com que a Nossa Senhora do Rosário voltasse a Pedro Leopoldo, foram mais de 10 anos de litígio. E nós tivemos que ir a São Paulo diversas vezes para tentar apreender essa peça e às vezes não conseguíamos. O argumento do colecionador que detinha a imagem de Nossa Senhora do Rosário surpreendeu os fiéis. Ele falou que emprestaria ela para as festas daqui. Que devolver não, que emprestaria. E lógico que se é da gente, ela tinha que estar aqui. Lógico que a gente não quer emprestada, ela é nossa. A gente tem certeza. Em muitos casos, quando a peça é encontrada, há dificuldade no reconhecimento. Muitas delas são adulteradas, têm braços cortados e dedos quebrados para evitar que sejam identificadas no futuro. E esse futuro é indefinido, já que o crime não prescreve. Os casos geralmente são enquadrados como furto ou receptação, o que é um problema, pois se trata de um crime contra o patrimônio histórico. O nosso ordenamento jurídico, ele não coíbe, ele não sanciona de maneira mais grave aqueles que subtraem bens integrantes do patrimônio cultural nacional, ao contrário do que acontece em outros países da Europa, sobretudo. Então eu costumo dizer que no Brasil, aquele que arromba a porta de uma igreja e subtrai uma enceradeira que está ali num quartinho de despejo, ele está sujeito à mesma pena se ele furtar a padroeira daquela capela do século XVIII. Então isso me parece uma distorção muito grave e seria desejável que o Congresso Nacional tomasse a iniciativa de sancionar com penas mais duras. Em 2012, o deputado federal Carlos Bezerra apresentou um projeto sugerindo penas mais severas a quem comete crime contra o patrimônio. O texto ainda aguarda a avaliação do plenário. A proteção do patrimônio histórico não depende apenas das autoridades. O cidadão é o principal guardião das peças. Eu tenho a absoluta convicção de que o melhor guardião para o patrimônio cultural é o próprio cidadão. E quando eu digo isso, eu não falo somente do cidadão das capitais, não. Eu falo principalmente dos moradores dos pequenos núcleos dos distritos dos arraiais de Minas Gerais, em que, às vezes, a desconfiança em relação a um carro com uma placa de outra unidade da federação que está rondando pode fazer toda a diferença para que nós possamos evitar a subtração de nossos bens culturais. Então, há necessidade de vigilância e há necessidade de que, no caso de dúvida, no caso de ameaças, que seja comunicado à polícia, que seja comunicado ao Ministério Público. Então, a participação do cidadão ela é importantíssima. Nós estamos numa luta em que não tem nenhuma instituição que pode sozinha vencê-la. Nós precisamos da união de todos e o cidadão faz a diferença nesse tipo de combate ao crime organizado. É com esse apoio que outras histórias de roubo e furto de arte sacra terão final feliz. Aliás, para os moradores de Pedro Leopoldo, não é só uma peça de arte que volta para o altar. É alguém da família, não é, você entendeu, uma peça, não. É a nossa mãezinha que vai voltar para cá.